Novidade no caso da Tia das Flores. Quem tem os detalhes é Márcio Fontinelli. Márcio, boa noite para você. Muito obrigado pela sua presença. Ô Márcio, primeiro, relembra essa história para todos nós. Olá, Henrique. Boa noite para você e boa noite a todos que acompanham a gente no nosso Cidade Alerta. Henrique, esse caso aconteceu no carnaval deste ano, em março, no dia 4, quando o corpo foi encontrado. Mas um dia antes, na segunda-feira, um vizinho da Raimunda das Dores notou algo estranho ali dentro da casa dela. Sentiu um cheiro de queimado muito forte, os cachorros latiam bastante. Ele saiu, deu uma olhadinha do lado de fora, não notou nada ali de errado, voltou para casa. Mas no dia seguinte, ele viu que a Tia das Flores não estava dando notícias, não tinha aparecido, nem saído na rua. Então, aquele cheiro também de fumaça, de queimado, continuava saindo da casa dela. Ele desconfiou e chamou a polícia militar de Goiás, que foi até lá, abriu a porta e quando fez uma revista no lote 91, em Valparaíso de Goiás, notou que tinha uma área de terra ali mexida e também algumas folhas. Ao analisar o local, eles acabaram encontrando o pé de um corpo, né? Que até então ninguém sabia que era de uma mulher. Daí para frente foi uma história árdua, porque todo mundo queria saber de quem era o corpo e também de se ele era da dona Raimunda de Brito. A família dela foi chamada, a Raimunda das Dores, aliás. A família dela foi chamada, forneceu material de DNA e só aí a polícia conseguiu confirmar na semana passada que se tratava então dessa senhora que sempre foi muito simpática e considerada uma boa pessoa pelos vizinhos e também familiares. E quem foi indiciado agora? Foi a Sara Lohane de Almeida Soares, que é sobrinha da vítima, e o companheiro dela, Gustavo César dos Santos. São os dois que conviviam ali na casa junto com ela, que são os principais suspeitos de praticarem esse ato e estão sendo procurados pela polícia. Márcio, eles moravam junto com dona Raimunda ali, né? Tinham aquela convivência. A vizinhança chegou a dizer se era realmente uma convivência difícil, complicada, tinha briga de vez em quando ou não? Henrique, tanto a Sara Lohane quanto o companheiro dela, o Gustavo, eles se mudaram de São Paulo para a casa da Raimunda, que fica ali em Valparaíso. Tinha alguns meses atrás, mas desde quando eles chegaram havia uma confusão muito grande. E parece que havia uma discussão ali em relação à questão de uma moto que estaria irregular e também a Raimunda estaria incomodada porque eles mexiam bastante nas coisas dela. Um vizinho foi chamado, que é pedreiro, para construir inclusive uma parede ali, fazer uma divisória na casa da Raimunda para que cada um vivesse do seu lado e não tivesse incômodo. Mas as brigas eram constantes. Havia muita confusão ali desde que o casal chegou e o casal tem uma filha pequena também de 2 anos. Mesmo assim, as brigas eram constantes ali em torno deles. E o principal fato que está sendo analisado agora pela polícia, é claro que vai ser fundamental encontrar a Sara Lohane e também o Gustavo César, mas o principal ponto que a polícia trabalha é a história dessa moto que estaria irregular e a dona Raimunda não gostava dessa história e queria que ele resolvesse essa questão. Então esse pode ter sido o motivo dentro de tantos outros, já que havia muita confusão entre eles. Agora, ô Márcio, eu tô aqui no meu telão com a foto dos dois, né, da Sara e também do Gustavo. E o que chama a atenção é que o crime acontece, o crime é descoberto no próprio quintal de dona Raimunda. E esses dois desaparecem. Isso, é evidente, chamou a atenção demais dos vizinhos, né? E da própria polícia. Ué, por que eles sumiram? Se eles não têm nada a ver com isso, por que eles não ficaram e contaram o que eles viram ou o que eles sabem, não é? Mas não, eles, sumiram. E agora deu nisso aqui, não é, Márcio? Os dois são foragidos da justiça, é isso? Perfeito. Inclusive, Henrique, tem uma filmagem de uma câmera de segurança de um bar que tem ali ao lado da casa da dona Raimunda, que mostra um carro prata chegando e é bem no cantinho da tela, dá para ver que tem 2 pares de pés ali, de pessoas colocando algumas coisas
dentro desse carro. E a polícia suspeita que essas duas pessoas são exatamente a Sara e o Gustavo, que estariam guardando alguns objetos dentro desse carro. E como tem todo esse histórico que a gente falou antes, dessa confusão e dessa briga, que não se davam bem ao ponto da Raimunda pedir para fazer a divisória dentro da própria casa, para que ela pudesse conviver com os dois, então há uma grande possibilidade de que eles tenham cometido esse crime. E essa parte que você falou muito bem também, se eles não têm nada a ver com isso, por que não apareceram até agora? Eles estão desaparecidos, mas pelo menos para a polícia não é aquele desaparecimento preocupante no sentido de se aconteceu algo com eles, mas sim é um desaparecimento suspeito, daquele de quem pode ter praticado esse crime e está tentando se esconder em algum ponto. Mas agora, com a imagem dos dois, da Sara e do Gustavo, com certeza, Henrique, a prisão deles é questão de tempo. Agora, Márcio, se condenados, eles podem pegar quanto tempo de cadeia, se tudo se confirmar? Henrique, eles devem ser indiciados pelos crimes de homicídio qualificado, destruição e ocultação de cadáver e fraude processual. Ou seja, eles tentaram ali fraudar a cena do crime para não serem pegos, né? Mas a gente sabe como é que a polícia trabalha. Somadas, essas penas podem chegar a 37 anos de cadeia para os dois. Eu trago aqui para o telão a foto dos dois mais uma vez para você, para chamar a sua atenção ainda mais. Se você viu passando por aí, sabe quem é. Nessa altura do campeonato, pela nossa experiência, não é, Márcio? Tudo indica que eles já saíram do Distrito Federal e também da região do entorno, né? Devem estar mais longe, mas o trabalho conjunto das polícias é muito grande, é um trabalho extremamente integrado e a gente acredita, como você disse, que nas próximas horas teremos novidades. Então, se você sabe de alguma coisa, ajude a polícia no Disque Denúncia 197. Polícia procura pela Sara, a polícia procura pelo Gustavo, suspeitos de matarem a tia das Flores.